Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o tema herança escrita com sangue. Herança escrita com sangue. Imagine a seguinte cena. Você acorda numa segunda-feira. Você lembra da pilha de boletos para pagar. Sua despensa está quase vazia. A mensalidade do colégio dos filhos, a mensalidade do plano de saúde estão todas atrasadas. E você sabe que a conta no banco está com saldo insuficiente. Você não sabe o que fazer. Você não tem forças nem para levantar da cama. Então, vibra seu celular. Chega uma mensagem. E você lê a mensagem e descobre que um tio-avô, alguém de quem você nem se lembrava mais, esse tio-avô faleceu. Deixou para você uma herança riquíssima. Você é um dos herdeiros. Eu pergunto a você, de que modo isso mudaria a sua segunda-feira? De que modo isso mudaria a sua semana, a sua vida inteira, desse ponto em diante? Uma herança riquíssima. E se eu te dissesse que existe uma herança mais valiosa do que ouro ou prata? Uma herança que nenhum tio-avô esquecido jamais poderia deixar para você, porque nenhum ser humano é rico bastante para pagar por essa herança. Uma herança que não depende de você ter sido lembrado por acaso, mas que depende de você ter sido chamado pelo próprio nome. E se eu te dissesse que essa herança já foi assegurada para você, já está escrita, só que não com tinta, nem com selo de cartório, foi escrita com sangue. É isso que o texto que nós vamos ler agora anuncia. O texto de Hebreus, no capítulo 9, anuncia um mediador que morreu para que você recebesse aquilo que fortuna terrena nenhuma consegue comprar. Então, abram e leiam, acompanhem a leitura da palavra de Deus em Hebreus 9, do verso 15 até o 22. Hebreus 9, de 15 a 22. Por isso mesmo, Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas lá sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem fez o testamento. Sim, porque um testamento, ele só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, sem morte. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei,
Moisés pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de vermelho, de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Herança escrita com sangue. Antes de entrarmos no texto propriamente, eu quero situar você onde estamos dentro da carta aos Hebreus que estamos estudando. Desde o capítulo 8, o autor ele vem demonstrando que em cada aspecto, a obra de Jesus Cristo, ela é superior ao sistema levítico. Cristo é ministro de um santuário superior em relação ao templo que eles enxergavam naqueles dias, um santuário superior, Hebreus 8, de 1 a 5. Cristo é mediador de uma aliança melhor, capítulo 8, de 6 a 13. Cristo é sacerdote de um sistema sacrificial melhor, capítulo 9, de 1 a 12. E aqui no trecho que teve início em Hebreus 9, 13, o autor chega ao ponto mais alto do argumento dele. Cristo não é apenas superior, Cristo é o próprio provedor, ele é o sumo sacerdote, e ele é a própria provisão, ele é o próprio sacrifício perfeito. Nós já vimos na última mensagem, na última pregação, como o alto sacrifício de Cristo, a oferta que Cristo fez de si mesmo, purificou verdadeiramente a nossa consciência, em contraste com a purificação apenas cerimonial que os sacrifícios de animais ofereciam. Nós estudamos isso em Hebreus 9, de 1 a 14. Os sacrifícios de animais, eles restauravam o direito de acesso ritual ao culto. Mas aqueles sacrifícios de animais não tocavam a culpa real diante de Deus. Não purificava a consciência culpada diante de Deus. Agora, aqui em Hebreus 9, de 15 a 22, o autor vai avançar, ele vai dar um passo além. E observe o movimento do texto comigo. Nos versos 11 a 14, o autor descreve a obra de Cristo como sumo sacerdote celestial, aquele que entrou no santuário verdadeiro, a presença de Deus, obteve eterna redenção, purificou a consciência, e no verso 15, esse autor tira a conclusão natural, ele diz: por isso, Cristo é o mediador da nova aliança. Mas em vez de seguir descrevendo o que esse mediador faz no céu, já que ele falou do verso 11 ao 14, que Jesus, como sumo sacerdote, entrou no lugar celestial, em vez de ele continuar descrevendo o que esse mediador faz no céu, o autor ele interrompe o fio da meada.
Mas ele vai retomar esse fio da meada, Cristo como sumo sacerdote no céu. Ele vai retomar isso no verso 23 em diante. Mas aqui, entre o verso 15 e o 23, entre um ponto e outro, nos versos 16 a 22, esse autor abre um parêntese explicativo. Por isso que às vezes Hebreus é difícil de ler. É uma carta difícil. Não é uma carta fácil. Mas é uma carta linda na medida em que você vai compreendendo a maneira como esse autor constrói seu raciocínio. E aqui nesse parêntese, do 16 ao 22, ele vai explicar ou vai responder a seguinte pergunta: por que, afinal de contas, foi necessária uma morte, um sacrifício, para que essa mediação e essa herança se tornasse realidade? É essa pergunta que a gente vai responder agora com base na própria lógica das alianças bíblicas, conforme esse autor nos apresenta. E para percorrermos o texto, do verso 16 até o verso 22, eu quero propor para você, na verdade do verso 15 ao 22, eu quero propor 3 pontos para vocês. Primeiro, a gente vai ver que a morte de Cristo, ela assegura uma herança, no verso 15. A mediação de Cristo àqueles que são chamados, é o que está no verso 15. A mediação de Cristo aos que são chamados, a promessa de uma herança eterna aos que são chamados, é isso que veremos, e nós vamos descobrir, à luz do próprio livro de Hebreus, do que essa herança é feita. Que herança é essa? Segundo, a gente vai ver que nenhuma aliança se sela sem sangue. Versos 16 e 17. Por isso que Martin Lloyd Jones vai dizer que o cristianismo é uma religião de sangue. Você tira o sangue do cristianismo, você destruiu o que é realmente o cristianismo. Nenhuma aliança se sela sem sangue, versos 16 e 17. O autor vai explicar o princípio por trás da necessidade da morte do Cordeiro de Deus. E nós veremos que toda aliança solene no mundo bíblico exige a morte de quem a ratifica, para que essa aliança entre em vigor. E terceiro, nós vamos ver que sem sangue não há perdão, versos 18 a 22. O autor vai demonstrar esse princípio na própria história de Israel, e ele vai nos chamar lá para Moisés, quando Moisés inaugurou a primeira aliança, aspergindo sangue sobre o povo, sobre o livro da lei e sobre o tabernáculo. Então caminhe comigo, ponto a ponto. Primeiro ponto, uma morte que assegura uma herança. Verso 15, leia. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas lá sob a primeira aliança. Vou desembrulhar com vocês, e você vai ver que é muito mais fácil do que na primeira leitura parece. A questão é que nós estamos lidando com uma frase muito longa. O verso 15 é uma frase inteira. É longo. E nós não estamos acostumados a raciocínios assim, nesta era de vídeos curtos, nesta era em que ninguém lê. É longo e por isso parece difícil, mas não é. Mas comece reparando como começa o verso 15. Por isso mesmo. Esse por isso mesmo, essa locução revela que o autor não está iniciando um pensamento novo.
Ele está tirando uma conclusão do que ele acabou de dizer. E a conclusão é: ele é o mediador da nova aliança. Nos versículos que antecedem esse texto, o autor já havia dito que Cristo entrou no santuário celestial não com sangue de bodes e de bezerros, mas com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Capítulo 9, versos 11 e 12. Ele já havia dito que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, das obras que nascem da carne, do homem morto, ou das obras cerimoniais que são mortas em si mesmas. Já havia dito que esse sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, para que a gente sirva ao Deus vivo. Capítulo 9, verso 14. E agora ele conclui: por isso, por causa do próprio sangue de Jesus, que purifica a nossa consciência culpada, por isso ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. E mediador aqui não é um título honorífico, vazio. O que é o mediador? Mediador é aquele que fica, obviamente, no meio, entre duas partes que precisam ser reconciliadas. Mediador é o que faz as pazes entre as partes. Mediador é o que faz a ponte entre as partes ao custo de si mesmo. Sim, Jesus ele não intercede à distância. Jesus se coloca entre Deus, que é justo, e nós que somos culpados. E Jesus carrega sobre si a nossa condenação. Ele está entre nós e Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E qual é a finalidade da mediação? O texto diz, verso 15, leia: a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Parem aqui por um instante, porque o autor não diz que os chamados recebem apenas perdão. Perdão. Qual é o valor de um perdão? O autor não diz que nós, os chamados, recebemos apenas perdão. Não diz que recebemos apenas uma segunda chance. Não diz que recebemos apenas uma purificação da consciência, embora tudo isso esteja incluído, veja bem. O autor diz que nós recebemos uma herança. O perdão nos dá acesso à herança. A consciência limpa nos leva limpos para receber a herança. A segunda chance é para desfrutar da herança. E não é uma herança qualquer, ele diz, é uma herança eterna. E se você voltar ao capítulo 8 desta mesma carta, você vai encontrar este autor, o próprio autor, explicando do que se trata essa herança. Que herança é esta que nós recebemos? Hebreus 8:10. O autor cita o profeta Jeremias e registra os termos da nova aliança. O que a nova aliança nos entrega como herança. Olha o que é. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é a herança. Deus. A herança prometida, aqui em Hebreus 9:15, sublinhe sua Bíblia de papel, tomara que você tenha uma, circule e coloque Hebreus 8:10. A herança
é Deus ser o seu Deus e você ser de Deus. Essa herança de Hebreus 9,15 não é, portanto, uma soma de bênçãos. É o próprio Deus dado a você como seu Deus. Essa herança não é como receber uma quantia depositada por alguém distante, que você jamais vai conhecer e que você tão somente desfrutará do que Ele te deu. Não, essa herança é receber o próprio doador e juntamente com Ele todas as coisas. É herdar o mundo com Deus. Pense outra vez lá na cena do tio-avô que te deixou a herança. Por mais generosa que fosse aquela herança do tio-avô, sabe o que ela mudaria em você? Apenas o seu padrão de vida. Porque você continuaria sendo você, só que com mais dinheiro. Mas a herança de Hebreus 9,15 não muda apenas o seu padrão de vida, ela muda quem você é. Você deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver à segunda-feira. Você passa a ser herdeiro, alguém que pertence a Deus e a quem Deus pertence por toda a eternidade. Mas veja como o texto explica mais. Ele explica como essa herança se tornou possível. Verso 15. Visto que houve uma morte, herança porque alguém morreu. Houve uma morte para remissão das transgressões, que nos separavam de Deus, que é a própria herança. Uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, desde o Antigo Testamento. Note aqui o visto que. Esse visto que é o fundamento sobre o qual tudo que já dissemos se sustenta no texto. Não há herança sem que primeiro tenha havido uma morte. E essa morte, ela teve um alcance surpreendente. Ela alcançou para trás no tempo também, redimindo até as transgressões cometidas sob a velha aliança, no Antigo Testamento. Essa morte de que Hebreus está falando, cobriu os pecados daqueles que sacrificavam animais em fé. E o que é transgressão? Transgredir é você pular, ir adiante, passar do limite que lhe fora imposto. Não faça isso, não siga a partir daqui. Nós havíamos transgredido a lei de Deus. Todos os que desde Moisés ofereceram sacrifícios de animais que jamais poderiam de fato tirar pecados, todos foram alcançados retroativamente por uma morte que ainda estava por vir. Mas a promessa era certa desde sempre. Mas a dívida foi paga somente na cruz, com a morte do Cordeiro de Deus. Por que, afinal de contas, seria necessária uma morte para que uma herança fosse assegurada? Por que Deus não simplesmente declarou perdão sem exigir sangue? Porque Deus é justo. Mas leia o verso 15 para você ver que agora você entende ele. Não é difícil. Por isso mesmo, pelo que ele fez, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. E por que nós vamos receber? Como é possível? Visto que,
porque morreu, houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas desde a velha aliança. Está vendo como é fácil? Está difícil, é longo, mas é porque você e eu somos preguiçosos. Dá para entender, não é difícil. Mas veja agora o segundo ponto. Por que foi necessário a morte? Porque nenhuma aliança se sela sem sangue. Olha os versos 16 e 17. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento ele só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Dá para entender, não dá? Esse versículo 16, ele abre com esse porquê. O autor está explicando o que ele acabou de afirmar. Ele já disse que uma morte assegurou a herança, verso 15. Agora ele explica por que essa morte era necessária, versos 16 e 17. E por isso ele vai recorrer a uma imagem que qualquer um dos leitores conhecia, e nós também, um testamento. Na palavra grega usada aqui, a mesma que no versículo 15 foi traduzida como aliança, está embutida essa dupla possibilidade de sentido. Essa palavra pode ser traduzida tanto como herança, ou melhor, como aliança ou testamento. É o contexto que vai decidir. Então pense em como um testamento funciona. Enquanto quem escreveu o testamento, enquanto ele está vivo, você escreveu um testamento, você tá vivo ainda. Esse documento ele apenas revela uma intenção sua, porque você está vivo. Uma promessa registrada em papel, por mais solenes que sejam as palavras contidas nesse papel. Elas não têm força de lei enquanto você estiver vivo. É preciso que você morra para que essa herança finalmente passe às mãos dos herdeiros. Não é assim que funciona? Essa comparação já nos ajuda, ela explica por que a morte de Cristo era indispensável, não apenas conveniente. Mas esse texto quer dizer mais do que isso. Parece que a palavra que o autor usa aqui não descreve apenas um testemunho, ou um testamento. É a mesma palavra, como eu disse, usada na Bíblia toda, para as grandes alianças que Deus fez com o seu povo, com Abraão, com Israel no Sinai e agora em Cristo. No mundo bíblico, as alianças, elas não eram simples acordos verbais. Aliança e testamento, mesma coisa. Você vai entender agora. No mundo bíblico, alianças não eram simples acordos verbais. Alianças ou testamentos, eles eram selados com um rito solene. E nesse rito, a pessoa que fazia a aliança comprometia sua própria vida como garantia. Você se lembra de Gênesis 15? Quando Deus fez aliança com Abraão? Ou quando Deus reafirma a aliança com Abraão, a aliança que ele havia feito no capítulo 12, lá em Gênesis 15. Animais foram cortados ao meio. E as duas metades foram postas, uma na frente da outra. E o que Deus fez? Deus passou sozinho por entre aqueles pedaços. Como quem diz: se eu quebrar a aliança que eu fiz com você, Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, que eu seja partido ao meio. Era um juramento, onde você dava como garantia a própria vida.
Séculos depois, o profeta Jeremias, quando ele vai denunciar o povo de Judá, exatamente com essa imagem, ele vai dizer que eles haviam cortado um bezerro em dois e passado entre as partes, jurando fidelidade, e depois quebraram o juramento. Jeremias 34. E se eles fizeram esse juramento, essa aliança com Deus, serraram um bezerro ao meio e fizeram como Deus fez em Gênesis 15, e se eles prometeram com a própria vida que eles não quebrariam o juramento e quebraram, o que deveria acontecer com eles? A resposta é óbvia, deveria acontecer com eles o que aconteceu com o bezerro. Então esse é o pano de fundo do que o autor de Hebreus está dizendo. Uma aliança nunca entra em vigor apenas com palavras. Uma aliança exige que alguém assuma sobre si mesmo a maldição de morrer caso seja infiel. E é isso exatamente que aconteceu na cruz. Cristo não morreu apenas como quem cumpre uma formalidade jurídica, como alguém que precisa falecer para que o testamento entre em vigor. Cristo morreu como quem tomou sobre si a maldição que o povo de Deus já havia traído sobre si mesmo, quando quebraram repetidamente a aliança do Sinai. Então Cristo, ele é ao mesmo tempo quem jura lealdade e quem sofre a pena de infidelidade. Não a dele, viu? Porque ele permaneceu fiel. Mas a nossa infidelidade é o que ele assume na cruz. O que deveria acontecer conosco, porque nós quebramos a aliança, o pacto, aconteceu com Cristo. A ira de Deus que deveria cair de forma justa sobre nós, caiu sobre Cristo. É por isso que a linguagem bíblica é: Cristo fez propiciação pelos pecados. Ele absorveu sobre si mesmo a ira de Deus pela quebra da aliança. E aqui talvez surja uma pergunta no seu coração: se essa herança depende da morte de alguém, como é que eu posso ter certeza de que ela vai chegar até mim? Porque um testamento, ele precisa de duas coisas para entrar em vigor. Ele precisa de que o autor do testamento ou da aliança morra, e ele precisa que haja alguém que execute a vontade expressa no testamento. Então, um testamento também precisa de um executor. Alguém vivo que garanta que os herdeiros de fato vão receber o que foi deixado para eles. Mas quem executaria o testamento do Filho de Deus, se ele próprio é quem morreu por nós? A resposta está lá em Hebreus 13:20. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, aquele que morreu para selar a aliança é o mesmo que ressuscitou para garantir que ela seja executada. Ele não é apenas quem escreveu o testamento com o próprio sangue, é quem agora vivo assegura que cada herdeiro chamado por Deus, verso 15 de Hebreus 9, cada herdeiro chamado por Deus receba de fato a herança prometida. Portanto, não há qualquer insegurança jurídica para quem está em Cristo. A morte que selou sua herança já aconteceu, e aquele que morreu, ressuscitou e está vivo para lhe entregar tudo que pertence a você, Deus. E o terceiro ponto,
sem sangue não há perdão. Leia comigo a partir do verso 18 até o 22 de Hebreus 9. Hebreus 9, de 18 a 22. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Ou seja, para que o testamento entrasse em vigor, era necessária a morte. Nem no Antigo Testamento, essa aliança ficou sem morte, ele está dizendo. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, o que Moisés fez? Ele pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, que é como se fosse uma vassourinha, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. No verso 18, note a expressão por isso. Por isso. O que o autor está fazendo? Ele está passando do princípio geral, qual é? Nenhuma aliança tem vigor sem a morte de quem a ratifica. Ele passa do geral para demonstrar na história esse princípio. E ele escolhe justamente o momento mais solene da história de Israel, a inauguração da aliança no Sinai, debaixo da liderança de Moisés. Observe então aqui a sequência, o fluxo do texto. Primeiro, Moisés proclama ao povo o mandamento da lei, verso 19. Ele proclama, a palavra é lida, a palavra é ouvida, a palavra é aceita com fé. Mas a aliança não se completa apenas com palavras lidas, compreendidas e recebidas com fé. Ela precisa ser selada. E como Moisés sela? Com sangue de bezerros e bodes, misturado com água, purificação, lã, escarlate e isopo, quase uma vassourinha, aspergindo sobre o próprio livro da lei e sobre todo o povo. Verso 19, que corresponde a Êxodo 24, de 3 a 8. Agora repare num detalhe, o sangue não foi aspergido apenas sobre o povo, mas também sobre o livro da lei. O que isso significa? Que o sangue selava ao mesmo tempo o povo e as próprias palavras da aliança que Deus havia ditado. Era como se Deus dissesse: estes mandamentos que vocês acabaram de ouvir e receber, e vocês acabaram de ouvir e compreender, eles agora estão unidos por um só vínculo a vocês, o vínculo de sangue. Se o povo quebrasse essa aliança, a mesma sentença recairia sobre animais mortos. E essa mesma sentença que recaía sobre animais mortos, caso o povo quebrasse a aliança, cairia sobre eles. Então Moisés, no verso 20, diz o texto de Hebreus 9, 20, Moisés declara: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Agora, todo último domingo do mês, a gente celebra aqui na igreja a ceia do Senhor. E tem uma frase que nós emprestamos de Jesus. Paulo recebe de Jesus e nós lemos em toda a ceia que celebramos aqui. Que palavra é essa? Veja como Jesus, na última ceia com os discípulos, Mateus 26, 28, ele se levanta como o verdadeiro Moisés, porque Moisés havia declarado, né? Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês.
E na última ceia, séculos depois, um outro mediador, o mediador entre Deus e os homens, ele ergueria um cálice e diria algo quase idêntico. Mateus 26, 28. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus, na hora da própria morte, ele estava se colocando conscientemente no lugar de Moisés. Só que dessa vez, o sangue derramado não seria de animal nenhum, seria o seu próprio, lá na cruz. Hebreus 9, 21, estende ainda mais o alcance do sangue. Hebreus 9, 21. Não só o povo, não só o livro da lei, mas o tabernáculo inteiro e todos os utensílios do culto foram aspergidos. Porque nada, absolutamente nada relacionado à adoração a Deus fica fora do sangue de Jesus. E o autor resume tudo isso no início do verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E daqui se extrai, por exemplo, o seguinte princípio: tudo o que é trazido a Deus em oração precisa ter sido banhado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que no culto a Deus, quem conduz a congregação, quem canta na congregação, seja no coral, seja em conjuntos, seja em apresentações especiais, são pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Mas note bem, aquele sangue de animais, lá do Antigo Testamento, ele nunca purificou de fato as pessoas que ofereciam seus sacrifícios. Porque aquele sangue de animais, ele apenas apontava para aquela purificação real que viria. O próprio Hebreus dirá mais adiante que é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Então aquele sangue de animais não era eficaz por si mesmo. Aquele sangue de animais era sinal, era sombra, era promessa. E é por isso que o versículo termina, Hebreus 9, 22, com a afirmação mais dura e mais clara de todo esse parágrafo que a gente está examinando. Verso 22 de Hebreus 9, sem derramamento de sangue não há remissão. Não há meio termo aqui, não existe perdão barato. Não existe perdão sem preço. Não existe perdão que dispense a morte. Deixa eu ler para você 1 de Pedro, que captou muito bem isso. Abre em 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, se vocês chamam Deus de Pai, o juiz que julga vocês, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. A
para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro faz coro com Hebreus. A herança é Deus. E o meio para se obter a herança é o sangue de Jesus Cristo. Se você já se perguntou por que o cristianismo insiste tanto na cruz e no sangue, e não apenas num Deus que simplesmente decide perdoar, a resposta está exatamente aqui. Porque a justiça de Deus jamais aceitaria uma reconciliação que não levasse o pecado a sério. Nós não chamaríamos um país de sério sem que os juízes da Suprema Corte aplicassem de fato a dosimetria da lei. O pecado só é levado a sério, gente, quando alguém morre por ele. O salário do pecado é a morte. No dia em que desobedecerem a Deus, Adão e Eva ouviram, e comerem do fruto desta única árvore que não devem comer, vocês certamente morrerão. Não há perdão sem derramamento de sangue. Não há herança sem que morra o que redigiu o testamento. Então volte comigo à cena do início. Você está na segunda-feira com seus boletos atrasados, você descobre que um tio-avô esquecido deixou para você uma fortuna. Aquela herança, por maior que fosse, ela tem um limite. Ela quitaria dívidas, ela compraria uma casa melhor, talvez até te garantisse uma aposentadoria tranquila. Mas por mais generosa que fosse, ela jamais mudaria quem você é por dentro. E ela jamais te entregaria o que você mais precisa. No máximo mudaria o que você tem, não mudaria quem você é e não te entregaria Deus. E você não seria capaz de dizer como Paulo, que entendeu o que é a herança dele. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Quem recebe heranças de tio, avô, não consegue dizer isso. Para mim, viver será agora desfrutar dessa herança aqui na terra. E se eu morrer logo, eu perderei o lucro. Não é assim? Mas você sabe que você vai morrer. A verdadeira liberdade é você poder dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo, com muito ou com pouco. Eu aprendi que viver é desfrutar de Cristo e morrer é lucro, porque eu vou receber integralmente minha herança, meu Deus. A herança que Hebreus 9,15 anuncia é de outra natureza, inteiramente, gente. Sim, os boletos estão aí. A segunda-feira é dura. Mas o próprio Paulo vai dizer que essas leves e momentâneas tribulações são nada, comparada ao eterno peso de glória. Então, a herança que Hebreus 9,15 anuncia é de outra natureza. A gente viu que ela custou uma morte. Não a morte de um parente distante que você mal conhecia. Custou a morte do próprio mediador. Jesus Cristo, que se colocou entre você e o Deus justo. Jesus Cristo que carregou sobre ele a maldição que você atraiu para si mesmo quando quebrou a aliança. Nós vimos que
nenhuma aliança com Deus se sela sem sangue, e que Cristo, ao morrer, ao mesmo tempo, jurou lealdade e sofreu a pena da infidelidade, a nossa infidelidade. E nós vimos em Moisés aspergindo sangue sobre o povo, sobre o livro, sobre o tabernáculo, que sem derramamento de sangue não existe remissão. Sabe o que significa essa palavra? Remissão. Significa libertação. Remir. É interessante, nas pesquisas que fiz, a palavra latina, para essa palavra, capturou exatamente a ideia da palavra grega. Remissão é você ter permissão para ir. Você não está mais preso à condenação. Você tem permissão para ir. Você foi libertado para ir receber Deus como herança. Então lembre-se do que o próprio Hebreu já havia revelado no capítulo 8. Os termos da nova aliança não são apenas seus pecados serão perdoados, ou você tem permissão para ir e viver de qualquer jeito. Não, os termos são estes: eu serei o Deus deles, eles serão meu povo. A herança prometida em Hebreus 9,15 é comunhão com o próprio Deus. E como eu orei nesta manhã, enquanto me preparava, dizendo: Deus, que essa realidade caia fundo no nosso coração. Não é uma soma depositada por alguém que permanece distante depois de morrer, é o próprio doador, dado a você para sempre. Pedro compreendeu exatamente esse alvo da morte de Jesus Cristo, quando em 1 de Pedro 3,18 ele escreveu: Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para te dar a herança, para te conduzir a Deus. O objetivo final da cruz não foi apenas resolver um problema, foi conduzir você a Deus. E você tem medo de quê? Quando alguém te chama, como eu te chamo agora, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus. Você tem medo de perder o quê? Se você ganha Deus, qual é seu medo? Porque sem Deus, leia o Eclesiastes, nem as benesses dessa vida você desfrutaria com alegria, porque a alegria para desfrutar a herança do tio avô, é Deus mesmo quem dá, vai escrever Salomão em Eclesiastes. É Deus. E se é assim, resta uma única pergunta, a mais importante para você nesta manhã. Hebreus 9,15 diz que essa herança é para quem? Leia aí. Hebreus 9,15. Para quem é a herança? Para os que foram chamados. E eu te pergunto, você é um deles? Você tem que entender que tipo de chamado é esse. Não é um convite que fica ali à porta esperando ver se você vai abrir ou não. É o chamado eficaz de Deus. É aquele que não apenas oferece, mas realiza o que oferece. Sabe que chamado é esse? É aquele chamado de Romanos 8,30, quando Paulo disse: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há nessa obra de Deus nenhum elo que falhe. Quem é chamado por Deus é no mesmo movimento, tirado da morte espiritual e trazido à vida, porque este não é um chamado que apenas informa, é um chamado que regenera, que converte, que justifica, que santifica, que glorifica. Jesus mesmo descreveu esse chamado. Você se lembra como ele descreve em João 10, 27?
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Repare bem, não é que as ovelhas primeiro decidem seguir, só então passam a ouvir e só então se tornam de Jesus. É o contrário, elas ouvem porque já são dele e por serem dele, o seguem. Se o seu coração, nesta manhã, se move diante desta palavra, se algo dentro de você reconhece essa voz como a voz do bom pastor Jesus, chamando você ao arrependimento, à fé, isso não é coincidência. Não é lavagem cerebral. Porque o que eu preguei aqui apela a tudo, menos ao seu emocionalismo. Se tem algo aí em você dizendo, eu preciso sim ouvir e crer, e parece que nesta manhã algo diferente me chama, deixa eu te dizer, pode ser prova de que o chamado já esteja operando em você. É Deus chamando você em Cristo Jesus para você lançar mão da herança, para você abrir mão das delícias passageiras desta vida, abrir mão do sabor da comida, do bom vinho, do dinheiro, das coisas boas que esta vida dá como realização última, abrir mão disso e dizer, eu quero Deus, só Deus, porque se você tem Deus, você vai saber comer a comida, beber o bom vinho, viver a boa vida, sem fazer dessas coisas ídolo. Você vai desfrutar sim da vida plena que há em Jesus Cristo. Então nesta manhã ouça a voz do bom pastor, dizendo a você, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma a vergonha diante dos homens e me siga. Sua herança está escrita, sua herança foi selada com o sangue do mediador que morreu, ressuscitou e vive. Falta apenas você estender as mãos vazias, não para agarrar, não para conquistar, mas para receber e dizer, sim, eu sou herdeiro, Deus é meu, e a partir de hoje nada na minha vida será como antes. Que tal você fazer isso agora? Receba a herança. Feche os seus olhos. Ore comigo. Ó Deus, bondoso Deus, soberano Deus, Pai amoroso, misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, salve o pecador nesta manhã. Que a tua doce voz possa chamar agora de forma eficaz aqueles que de antemão o Senhor conheceu e predestinou para a herança eterna. Ó Deus, que todos nós, de novo, nesta manhã, possamos negar a nós mesmos, tomar sobre nós a cruz e seguir o Senhor Jesus. Ó Pai, opere em nós isto, este desejo, ensina-nos a provar das coisas desta vida, não como quem é possuído por elas, mas como quem as tem como dádivas, porque o maior tesouro nós já temos, o Senhor. E é por isso que para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. Ó Deus, opere essa consciência.
Faça de nós homens e mulheres que, por entenderem isto, lidam melhor com o dinheiro, ofertam com generosidade, dizimam com fidelidade, vão aos campos missionários, anunciam Jesus do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Faça de nós um povo que, por ter a herança e querer reparti-la, possamos encontrar tempo, fazer tempo na agenda para apresentar esta herança para um amigo esta semana, numa mesa de café, numa corrida, numa boa conversa. Faça de nós um povo de mesa, um povo que faz discípulos, um povo que fala de Jesus, um povo que apresenta a herança escrita com sangue. Faça de nós esse povo. Nós oramos, nós suplicamos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.